O Adri, agora que tu tem essa vida de patricinha, né, hoje... Ai, meu Deus, tu tá vendo muito os meus stories. Não, olha só. Tá olhando demais. Eu ia falar, mas não quis, né? O melhor número deste podcast. Esses 150 mil reais se transformaram em 3 milhões de reais. Esta empresa que eu montei com 150 mil reais, eu fiz 3 milhões de reais. Vocês pensaram, estouramos. Pasmem, cara, pasmem, porque isso ninguém sabe. Estourou Ninguém sabe. Então, essa é a minha história. Eu transformei 150 mil em 3 milhões. Por isso que eu te falei ali na rua. Vale a pena perder 100 mil reais para transformar em 1 milhão de reais? Bom vale demais. total. Total. E aí? Fala, pessoal, começando mais um podcast 7030. E como de praxe, sempre um convidado muito especial. E coloca o capacete que hoje vem pedrada. Estamos aqui hoje com a Adriana Santos, do Mova-se. Posso falar já? Pode, deve. Olá, pessoal, tudo bem? Então, diretamente aí de São Leopoldo, Adriana da Mova-se neste podcast que vai ser especial. Então tá, né? Como o Nunes já falou, né, a gente tá vindo aí com empreendedorismo feminino, né? Pra gente também dizer que a mulherada tá vindo tá também. Presente. Não tem como dizer não, né? Então hoje vai ser um programa muito legal, muito top. E acredito que a gente vai aprender muito com essa moça aqui que vai dar aula hoje pra nós aí. Então vou passar o bastão aqui pro meu querido fazer a... Olha, eu que faço a minha pergunta, né? É comigo mesmo. Então tá. Vamos lá. Então tá, Adri. Vou te chamar de Adri. É Tá, isso aí, Adri, já né? ficamos Adri, íntimos, já é mais fácil, né? Adri, é isso É aí. mais fácil. Já vamos quebrar Eu isso sou aí. prático. Isso aí. Ô, Adri, início da jornada, como é que foi pra ti, assim, quando que tu, tipo assim, tu descobriu a tua vocação, como e quando, e como foi pra ti o início da jornada? Então, eu sempre tive o desejo, a vontade de empreender. Sempre tive, mas nunca soube no que e muito menos como. Então, seguindo a manada, eu comecei a minha jornada em uma CLT, né? Como todo mundo. Então, trabalhei em estoque, trabalhei em ótica, trabalhei em hospital, mas eu não era satisfeita. Eu gostava dos meus trabalhos, do que eu fazia, mas eu ainda tinha uma insatisfação interna. Eu sempre falo para quem cursa medicina ou quem é médico que eu tinha um desejo na minha cabeça que talvez um dia eu ia cursar medicina. Cheguei a fazer levantamentos de valores e sabia que aquilo era inviável, porque custava aí quase 10 mil reais uma faculdade de medicina. Os meus pais nunca foram pessoas incentivadoras que a gente fugisse do meio CLT, então os meus pais sempre foram naquela rotina certinho, vamos seguir Padrão. no Segurança. padrão, exatamente, segurança. E aí foi quando em 2016 eu pedi demissão de 2 trabalhos meus, que a gente estava conversando no bastidor aí, e eu já estava trabalhando com marketing multinível na época, e eu resolvi que eu queria trabalhar com saúde. Nessa época eu já estava 4 anos trabalhando no hospital. E a minha jornada começa quando eu tô lá no hospital insatisfeita cuidando de pessoas doentes. E resolvo querer cuidar de pessoas, então, pré. Então eu queria trabalhar com saúde. Top. E decido, então, abrir o meu primeiro espaço, que na época se chamava o famoso Espaço de Vida Saudável, que era aí do marketing multinível. E despertei para começar o início da minha jornada empreendedora em 2016. Que legal. E tu falando de saúde, não de saúde, né? De trabalhar com pessoas. E isso eu acho que é uma característica de quase todos os empreendedores que entra no servir, né? Gostar de servir as pessoas, né? E aí não tem, né? Cara, quando a gente gosta disso, tu sente muito prazer com isso, né? Então, bem legal. Tu já no ramo da saúde lá antes da Mova-se, né? Exatamente. Então, já tava indo, encaminhando, Eu né? não consegui cursar medicina, então eu fui pro técnico de enfermagem, demorei aí 4 anos para ingressar, trabalhei com parte de instrumentação cirúrgica também, mas eu não queria viver naquele meio. Eu digo que eu sou a única técnica de enfermagem que eu conheço que teve uma jornada muito curta de só 4 anos, porque eu conheço pessoas de 20, 15, 30 anos como técnica, como enfermeira, enfim, e a minha foi muito curta justamente porque eu tive um olhar do servir, do cuidar antes da pessoa então chegar no hospital, doente. Top Teve demais. uma sacada de antes, né? A pessoa ter saúde pra evitar muita doença pra não estar no hospital.
Exatamente, era bem o que eu queria, cuidar das pessoas, ter, né, esse cuidado com atividade física, com exercício, e que elas pudessem ter um momento de cuidado da sua saúde, que eu brinco que aquilo eram os juros compostos investidos na saúde dela. Que hoje é tudo, né? Hoje saúde, cara, sem saúde a gente não é nada, né? Pega uma gripezinha aí, tu vira em nada, é 2 dias de cama, acabou, né? Não tem o que fazer, né? E hoje eu falo muito para os meus alunos que quanto tempo mais tu quer estar ao lado das pessoas que tu ama? Seja do teu esposo, seja com o teu filho, seja com o teu pai, com a tua mãe. Então, além do pensar em mim, na minha própria saúde, é quanto tempo a mais tu quer estar ao lado das pessoas que tu diz que ama. Então, aí entra o teu olhar, o teu cuidado com a tua saúde. Adri, tu sabe que tu falou nisso ontem, eu acho que eu tava olhando um programa do Cariani, e isso é uma ideia que tá vindo com força dos Estados Unidos, que é o viver mais, né? Tem programas, inclusive o Cristiano Ronaldo também tem alguma coisa desse tipo. Longevidade, exatamente isso. O pessoal tá muito nisso, tá? Tem academias que tem até lá nos Estados Unidos que tem um consultório, doutor não sei do que, tudo dentro de uma academia. É um trabalho multidisciplinar, nunca se falou tanto no wellness, que é toda a questão de vários segmentos juntos pra gente cuidar da pessoa em várias esferas da saúde dela. Então nunca se falou tanto como se tem falado nos últimos 2, 3 anos. Eu vejo, né, o pessoal muito preocupado, tem muita gente nas academias hoje, e assim, eu costumo em vários horários, né, todo horário tem gente, não tem gente todo horário. Não tem academia mais vazia. Daqui tem um mês picos, não né? tem mais vaga nas academias. Não, porque chegou é o tempo. Projeto Verão. É verdade. Aí todo mundo quer queimar em um mês o que consumiu o ano todo, né? É bem por aí. Ô, Adri, eu tenho uma pergunta pra te fazer, que eu até tirei um print aqui Ai, meu de uma Deus. postagem tua. Ai, meu Deus. Que diz assim: medo não paga boleto, medo não dirige BMW, medo não viaja pra Europa, medo não abre empresa com o próprio capital, medo não sai do absoluto zero para faturar milhões ao ano. Medo não faz tu sair das dívidas. Medo não paga a vida bem boa que eu tenho hoje. Medo só serve para uma coisa: te deixar estagnado. E com essa introdução, quero te perguntar de onde é que vem essa coragem tua para morar no melhor condomínio de São Leopoldo, para ter o que tu tem hoje, para ter as 2 academias. De onde vem essa coragem? Ai, meu Deus. Eu não estava preparada para agora. Então, Nunes, tem uma parte da minha história, várias partes que elas são ocultas, né? A gente fala muito que o Insta, né, as plataformas, a gente conta cortes. Os flashes. Boa parte da galera gosta de colocar os cortes bonitos. Eu gosto de colocar os sangrentos. Os que sangram de verdade, porque eu acredito muito que aí eu vou mexer contigo, aí eu vou mexer com o Taylor, aí eu vou mexer com multidões que estão lá na caixinha da manada, que nada disso é possível pra mim. Então, tudo isso pra mim vem do meu pai. Então, quando eu abri a Mova-se em 2018... a gente abriu a Mova-se 18 de setembro, então daqui a alguns dias a gente vai estar aí completando 7 anos de Mova-se. Após eu abrir a Mova-se, eu perdi o meu pai após 73 dias que a Mova-se abriu. E foi algo avassalador. Então, muitas pessoas hoje me falam como que eu consigo falar disso, como que eu consigo ser fria com isso. E por muitos anos, ninguém da minha equipe nem soube que eu não tenho pai. E talvez algumas pessoas vão estar sabendo hoje que eu não tenho pai. E não porque eu não toco nisso, mas porque eu tenho isso muito bem resolvido. Resolvido no sentido que isso é a minha alavanca para escrever exatamente isso que tu leu. Isso hoje é a minha alavanca. Então, meu pai me deixou algo muito forte, porque o meu pai, antes deste primeiro ano que nós nos chamávamos Mova-se, o meu pai era aquele cara: tem um prego, tem um parafuso, se meu cílio não abrisse, eu chamava ele estava em 5 minutos ao meu lado para fazer tudo comigo. Então, eu tinha qualquer coisa e ele tinha uma admiração pelo meu trabalho e do Diogo, e ele deixou para mim uma frase muito forte: se alguém com muito dinheiro descobrisse vocês bombariam. Hoje vocês só não bombaram ainda porque falta dinheiro.
Ou seja, vocês são muito bons no que fazem, Uhum. porém, falta capital. E eu, né, a gente estava falando nos bastidores, eu venho de uma família não pobre, extremamente pobre. Então, eu tive uma vida muito pautada em não miséria, mas com muito pouco do trabalhinho ali do dia a dia dos meus pais, mas eu brinco que eu venho da periferia de São Leopoldo, Valão. Então, onde eu morava era no Valão. Eu nunca morei numa casa, por exemplo, que tinha banheiro e água encanada. Nós tínhamos a famosa patente. Bah. E isso não é que é uma parte da minha história que eu não conto. Eu não uso isso pra mim dizer que agora que eu era uma coitadinha e eu sou muito bem sucedida. Pra se promover, né? Pra se vitimizar, no caso, né? Só que isso eu conto em pontos cirúrgicos, quando alguém vem pra mim, mas pra ti é muito fácil, porque tu tem isso, porque tu anda de tal carro. Não, cara, olha 10 anos pra trás. 10 anos atrás eu estava começando a minha jornada. Então tudo isso que tu leu, que o medo não dirige BMW, não investe com o próprio capital, vem muito do meu pai, porque todas as vezes que eu penso assim, tá muito difícil, eu lembro dele. Ele vem no meu ouvido me dizer, lembra do que eu disse, que vocês vão bombar, só que eu brinco, não surgiu o investidor, não surgiu o apocalipse para me ajudar, então eu preciso fazer através de mim mesma, do meu trabalho, do meu esforço. E qualquer pessoa mais talentosa hoje pode me vencer, mas no requisito coragem e no requisito esforço ela não me vence. Então, isso, pra mim, vem muito forte do meu pai e vem pelo meu ciclo de pobreza que eu desejo quebrar da minha família. Então, eu tenho isso muito claro, isso é o meu objetivo de vida. Mas tu quer só dinheiro? Quero muito dinheiro, sim. Mas eu quero mostrar para as pessoas que alguém que veio do absoluto menos 7,0 é possível. Isso se chama fome de vencer. E mostrar pra nós mesmos, né? Pra te ter certeza que tu pode, né? Como é que foi quando tu foi morar lá no condomínio lá? Fez 2 anos agora em janeiro. Não fez 2 anos. Fez 1 ano e 8 meses. Então, o condomínio onde eu moro hoje, eu passei muitas vezes lá na frente. Eu tenho fotos, eu tenho filmagens. Flertou bastante com ele. Quando eu passo ali na frente eu também fico. Hoje Flertei, né? absolutamente tudo que eu quero e desejo realizar, eu tenho galerias e fotos no meu celular. Não só como uma capa do meu celular, mas para me lembrar que aquilo ali é o que eu quero. Então, este condomínio, eu tirei foto, eu fiz vídeo na frente, eu fiz filmagens para mim não esquecer que eu queria morar muito lá. Porque eu sei que lá moram pessoas muito bem-sucedidas. Pessoas importantes. Pessoas importantes. E mais do que isso. Agora vai dar polêmica! Ai, meu Deus! Fale! Eu quero morar num lugar onde ninguém precisa saber que eu já cheguei em casa ou não. Bom demais. Hoje, quando a gente tem nosso apartamento, enfim, é um pouco diferente, mas se a gente tem uma casa em qualquer lugar hoje, se o teu carro tá estacionado, se a tua garagem tá aberta, se a tua garagem tá fechada, se chegar qualquer pessoa no portão hoje, ela sabe que tu tá em casa ou não, se ela pode bater ou não pra entrar pra falar contigo. E eu tinha o desejo de morar num condomínio onde ninguém sabe onde eu estou naquele momento. Então é uma questão de privacidade, uma questão de segurança e literalmente de viver cercada em uma ambiência de lugares e com pessoas de onde eu quero chegar. Então eu quero me cercar o tempo todo sobre este entorno de pessoas de onde eu desejo chegar. Então, por exemplo, assim, meu celular. Eu sigo pouquíssimas pessoas. Acho que dos meus funcionários, talvez eu sigo só 2. Porque eu não sigo no meu celular absolutamente nada que vá me dispersar. Então, eu não tenho nada que vai entrar, nenhum vídeo. Quando eu vou fazer um post, alguma coisa, eu vou atualizar a tela. Eu só tenho ali o que eu posso e desejo olhar, que vai me direcionar para onde eu quero chegar. Isso é uma ferramenta que eu uso em benefício próprio meu. Uhum. Eu não quero saber da vida de ninguém. Não me interessa. Assim, nem da minha irmã.
polêmico. Tu usa... Nem da minha irmã no sentido assim, se ela foi no restaurante, que legal, que bom, eu desejo prosperidade pra todo mundo que me cerca, mas eu não quero saber estas jornadas que não me levam onde eu desejo chegar. Bom demais. Isso é muito focado. Tu usa a rede social com extrema sabedoria, que é o correto, né? Eu vou mais ou menos na tua levada, tá? Claro que eu ainda tenho muita coisas que eu vejo que às vezes... Mas a maioria das pessoas que eu sigo é realmente as pessoas que... Com quem eu almejo me conectar, aquele cara tá faturando isso, aquele cara tá fazendo tal negócio. É exatamente isso. É difícil tu tentar sair do resto da manada, né? Tipo, mas o meu foco é sempre assim, sabe? E às vezes eu me pego baixando a telinha, como tu falou, pô, pai, isso aqui não... Eu vou lá naquele botãozinho e não tem interesse. Que daí não aparece, né? Aparece mais, né? Não aparece mais pra ti. Daí ele começa a te entregar só o que tu gosta, carrão, né? BMW, mansão, dinheiro, negócio, fitness. É mais ou menos isso, né? Boa. Prosperar, né? Mas é sobre se cercar. É sobre criar, como eu disse, ferramentas pra te seguir focado exatamente onde tu quer chegar. Porque hoje é muito fácil a gente se despertar a todo minuto, a todo momento. Porque é muita dispersão o tempo todo no celular. Verdade. Muita verdade. E as pessoas, grande parte, 90%, vamos dizer, pra gente não ser, né? Não tem noção disso, né? As pessoas não têm noção. E eu digo que às vezes a minha esposa em casa, né? Aí vai dar polêmica. Vai dar polêmica. Vai apanhar também. E eu falo pra ela, pô, nós somos gestores hoje de uma empresa que tá crescendo muito. Nossa empresa é grande, tem muita gente que olha de fora e pensa que nós estamos estourados, entendeu? Então, tipo... O tempo que tu tá ali vendo, o Léo Dias que falou não sei o que, o São Leopoldo, ali aconteceu tal coisa no hospital, não sei o que. Cara, eu falo pra ela, isso acontece o tempo todo no mundo inteiro. Agora tem gente morrendo, e tem gente nascendo, agora tem gente matando. É o mundo. O que a gente pode fazer? Nada. A gente não pode fazer. Claro que a gente vai sentir tudo. Só, cara, qual que é o nosso propósito hoje? A nossa empresa depende da gente. Então, tipo assim, cara... Ela fala assim, tu fica às vezes, vamos dizer, 1 hora por... É bem delicado falar isso com ela, sabe? Porque a personalidade dela é... Então, tipo, 1000 graus. Não, vira e mexe, aqui ó, o raio pega e explode. Então, eu de alguma forma, claro, às vezes eu não falo, porque como nós somos sócios, nós somos 2 vezes sócios, casados, né? Casado em casa e casado na empresa, né? Então, sabe como é que é? Trabalhamos junto, assim, ó, ela fica aí, eu aqui, ó, todo dia. 4/48 aqui em casa, assim, o tempo todo. Então, imagina, né? Tu também é casado, teu marido sabe como é que é na empresa. E aí eu falo pra ela de vez em quando, pô, cara, se tu pegasse esse tempo aí, ó, e fosse fazer uma inteligência emocional, um videozinho assim, eu tô com dificuldade. Mas não sei o que, mas não sei o que. Daí eu tenho... Como é que é o nome dela? Daiane, eu vou mandar um recado pra ti agora. A gente vai ser amiga através deste podcast hoje, Daiane, a gente vai ser amiga. Então, o que acontece? Eu vou dar um recado pra ela, que ela pode testar, ver se vai funcionar pra ela. Eu fiz isso com uma pessoa e deu certo. Vocês têm empregada em casa hoje? Não. Posso botar um parênteses? Eu tô tentando o tempo todo e ela tá achando um monte de problema. Ela tipo, cara, vamos... Não, mas fulano não presta, fulano não... Cara, e daí, super carregado em casa, vamos treinar, mas eu tenho louça pra lavar, não sei o que. Cara, vamos trazer alguém 3 vezes por semana. Não, mas não sei. Cara, vou fazer o recado pra Daiane, então vamos ver se vai dar certo, Daiane. Assim, eu fiz isso com uma pessoa e essa pessoa é muito mais feliz no casamento. Vocês têm filhos? Temos uma filha. Essa pessoa tem um filho também. Então, o estresse eles empreendem em casal também. E assim, uma das coisas melhores que eu fiz, além de ir morar no condomínio, foi contratar uma pessoa para ser minha diarista de segunda a sexta. Então, hoje, eu tenho uma pessoa que me ajuda todos os dias, das 8 à 1 da tarde, das 8 ao meio-dia, e todo dia, às 11 horas da manhã, a minha comida está quentinha em cima da bancada para comer,
Maravilha. E sobra depois pra janta ou a gente faz uma coisa diferente na janta. Então, eu não tenho preocupação com louça, com roupa, porque daí antes assim, Diogo, por que tu não lavou isso? Fulaninha, por que tu não fez? Ah, tu viu aquela... Hoje eu chego na minha casa, tem todo dia cheiro de limpeza, o banheiro está limpo. E o que eu fiz com esta pessoa, que é o recado pra Daiane? Eu falei pra ela, e a reclamação dela era, Adri, todo dia tem o filho, tem o casamento, tem isso, a minha vida tá o caos. E ela é gestora de uma empresa. Falei, vamos colocar uma meta, ter uma pessoa na tua casa pra te ajudar. Ela falou, eu já pensei, mas acho que eu não quero... Só escuta e faz, é a melhor coisa da vida, porque a gente tá trabalhando, a pessoa vai estar na nossa casa quando a gente está trabalhando, por exemplo. Claro. Então a gente chega, já está tudo pronto, guardado, Limpinho. limpo. É tempo pro casal aproveitar, com o filho, enfim, olhar um filme, fazer o que quiser. E ela falou assim, Adri, não dá o dinheiro, não sei o que. Eu falei, vamos colocar uma meta. Eu falei, a gente colocou uma meta, e a meta era, tinha as redes sociais pra tirar, vamos usar, vamos fazer o vídeo. Eu acho que deu 3 meses. Hoje ela tem uma pessoa, ela tem paz. Hoje tá tudo melhor na casa dela, na vida, no negócio. Mas a gente planejou, 90 dias, vamos aumentar faturamento pra te poder ter essa pessoa junto contigo. Vamos sair do ócio ali, vamos sair do que não está nos levando pro próximo nível. E isso é paz, Daiane, isso é paz, pelo amor de Deus, tem alguém na tua casa. Esse corte eu vou ter que fazer depois. Fazer É collab bom. com ela ainda. É bom demais. E assim, Claro. o que eu gastava, vai no mercado, faz a comida, vai comida fora. Tudo isso eu economizo hoje, entendeu? Adri, tu não tem noção que a gente gasta com restaurante por mês. Eu não posso nem falar aqui, porque a gente não almoça em casa, não toma café em casa. Daí o que acontece? Daí o pouco a gente fica vira um tendel. Minha filha é um E, furacão, de né? novo, o pouco que era para a família, ter a qualidade e a gente falar de coisas talvez fora do trabalho. Exato. Sobre o nosso relacionamento, para onde que a gente Isso. tá indo, que viagem a gente vai fazer, que sonho a gente vai realizar. Então isso é paz no E casamento. sobra tempo, né? Paz no casamento. Bom demais. Ô, Adri, agora que tu tem essa vida de patricinha, né? Hoje. Ai, meu Deus, tu tá olhando muito os meus stories. Eu? Não, olha Nunca te só. acompanho. Tá Não, olhando demais. eu ia falar, mas não quis, né? Mas eu falei 3 vezes pelo menos que eu consigo, né? 5 vezes, Não, vai uma chegar, semana, vai chegar, hein? vai chegar. Pô, diarista, ó, no mínimo 300 pelo dia, diário aí. Tá, segue. Pensar. Continuando, Mas então. isso é bom demais. Agora tem essa vida de patricinha, mas o que tu precisou deixar, assim, de desejos momentâneos pra te ter e viver o que tu vive hoje? Então, vamos lá. São vários cortes que vai ter aqui. Primeiro que antes de eu responder essa pergunta, eu vim aqui com um grande objetivo hoje. Primeiro que a gente vai falar sem filtro. A gente não vai ter cortes ocultos aqui dentro e a gente vai largar tudo nas redes do que a gente tá falando aqui. Beleza. E eu quero que vocês me façam as perguntas que talvez ninguém nunca teria coragem de fazer. Eu quero que o que tiver aí guardado, coloca pra fora. Solta o verbo aí, o que tiverem vontade de saber, seja do pequeno ao grande. Eu vim aqui hoje pra falar o que ninguém nunca me perguntou e que talvez coisas que eu nunca pude falar ainda. Olha aí, Não, ó. olha aí. Então, Vamos lá, então. Bom, Então tá liberado pra gente soltar o verbo Maior de aqui. 18 hoje. Exatamente. Tira as crianças de casa. O que eu precisei deixar? Várias coisas. O nosso primeiro ano da Mova-se, eu não lembro se o Diogo falou isso aqui no dele ou não, a gente chegou a ficar, o Diogo fala que ele ficou 3 anos sem entrar numa loja, sem comprar uma calça. Eu estou em abstinência de lojas há 365 dias. E eu não tenho problema nenhum com isso. Porque, digamos que eu fosse numa loja durante esses últimos 365 dias para gastar 1.000, 2.000, 5.000, que eu tivesse gasto 12 mil reais. De novo, isso não me leva ao próximo nível. Então, toda vez que eu faço um grande investimento, eu faço um acordo comigo. Quando eu comprei os carros, eu fiz acordos que não haveriam luxinhos para patricinha, não haveriam roupas. Então, eu vou fazendo negociações comigo o tempo todo. Não se pode ter tudo. Não se pode ter tudo. Há 1 ano atrás, eu fiz um investimento de 1.200.000 na Mova-se Canoas. E quando eu fiz este investimento há 12 meses atrás, eu sei que ele acaba agora em dezembro. Então, eu fiz aí um investimento que eu brinco que é num cartão de crédito, 12 vezes de 120 mil reais. Bom, esse cartão. Que cara. Quase falei um palavrão. Acredite ou não, essa é a minha verdade.
Que legal, eu não né? peguei dinheiro do banco, eu só usei cartão de crédito para montar esta empresa. Top. Pô, a gente tem que aprender. Isso que a gente tem que aprender. Chegar nesse Fiz cartão aí. o Diogo que fala, Adri, as pessoas precisam que tu fale sobre isso. Sim. E isso não é todo mundo que vai conseguir digerir, porque as pessoas às vezes podem falar, aumenta. Cara, não é. Isso é a minha verdade Que massa. absoluta. Então, daqui 3 meses eu termino o meu investimento de 1.200.000. Quando tu faz esse investimento de 1.200.000, tu não pode te dispersar com 1.000, 2.000, mais 3.000, porque lá no final a conta não fecha, entendeu? Uhum. Então, pra mim deixar a minha vida de patricinha, que eu ainda digo, eu tenho meu carro, eu moro num lugar bem bom, eu tenho a pessoa que me serve na minha casa todos os dias, eu como o que eu quero, eu vou onde eu quero, só nesses últimos 12 meses eu não viajei. Por quê? Antes desses 12 meses, eu estava em Paris. Eu estava nas Olimpíadas 3 semanas. Então, massa. a Patricinha tá satisfeita. Só que a Patricinha queria ter ido para Itália neste mês. E não deu. E tá tudo certo. Só que não deu porque era arriscado. Porque a gente tá com várias oscilações no mundo. Então, eu não posso arriscar o meu patrimônio, as coisas que eu já pré-organizei financeiramente. Então, eu tenho isso muito claro. Uhum. Então, eu sempre me abstenho de pequenas coisas, exatamente como uma roupa, uma viagem, gasta 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, porque eu estou pensando no milhão sempre. Sempre a minha direção está no milhão e não nos mils. Uhum. Então, Top. isso me direciona muito para não sair da linha de onde eu quero chegar. Coisa boa, né? Que terminando de pagar já. Dá pra fazer outro já. Cara, não mexe comigo! Porto Alegre tá assim, ó, tem que olhar uma sala, tem que não sei o quê. Aí o Diogo falou, Adri, segura. E aí a gente fez outro acordo. Outro acordo. A próxima, que deve ser Porto Alegre, Empreendedor é triste. Né? a gente não fará como acabamos de fazer Canoas. A gente não vai fazer com recursos próprios. Porque Legal. isso foi algo... Era algo que era para ser em torno de 600.000 e parou em 1.200.000. Mas por que parou em 1.200.000? É que nem obra, né? Exato. Sempre dobra. Só que no nosso caso não foi nem algo assim, deu errado o planejamento. Não, é porque a gente começou de um jeito e a gente quis deixar muito Uhum. bonito e ainda assim, faltam uns 200 mil reais para deixar como a gente quer, que eu vou fazer isso depois de dezembro. O negócio, pra mim também foi assim, né? Eu sempre falo, porque a minha esposa, ela faz os números, né? Ela cuida de tudo. E aí, quando tem um novo negócio, eu falo pra ela, é tanto, eu vou gastar isso aqui. Cara, nunca é aquilo ali. Eu vou gastar 10.000, quando foi 30, 40, 50, já era. E aí, quando tu inicia, não tem como voltar mais, né? E aí, tu sabe que, tipo, cara, se eu não fizer como tem que ser feito, não vai... Não, começou, dar não certo. tem volta. Não tem, né? Não tem volta. Beleza. Vamos lá. Minha vez de perguntar. Faz uma pergunta boa. Não, Tu vou viu que a fazer. gente tá Não, liberado, não, né? eu sei. Não, Tamo liberados. as polêmicas vamos deixar mais pra depois, né? No Mas finalzinho? talvez aqui dá uma polêmica também. Vamos falar de empreendedorismo feminino, tá? Hoje, como é que é pra ti, assim? Qual foi as tuas dificuldades? Tu enxerga que pô, existe um preconceito, não, é difícil, né? Como é que é pra ti como mulher empreendedora? Tá de frente de uma empresa, ou tipo, às vezes chega alguém lá, eu quero falar com o dono da Mova-se. E aí Pode falar comigo? Isso, como é que é que tu, tipo, sabe? Porque quero saber o que eu vejo hoje, os assuntos polêmicos. E, cara, eu vou te falar que isso tá muito... o machismo, o feminino, cara, tá dando umas tretas assim que tipo, a galera não quer ficar, eles querem esse Lá vem. negócio de, sabe? Então me ajuda a sair um pouco, porque eu preciso entender. Fale. Vai dar corte, vai dar polêmica, mais um que vai dar polêmica. Então bora. Então, vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso aqui. É uma coisa que eu penso e que eu só compartilho com o Diogo até o dia de hoje. Só tava compartilhado com o Diogo, mas agora vai pro Destravei, ar. então, um assunto. Agora vai pro ar. Então, bora. O que acontece? Eu fiz um evento, eu acho que deve fazer uns 2 meses atrás, que era sobre empreendedorismo feminino. E eu fui para falar sobre vendas, encantamento, acompanhamento de cliente. E só tinha mulheres. Foi um evento muito top, muito legal, muito enriquecedor. E as pessoas me chamam muito para fazer este tipo de evento. Eu vou até o evento com muito prazer, adoro, gosto muito, curto muito.
E as pessoas me convidam para montar este tipo de evento. E agora vem a polêmica. Não montarei esse tipo de evento. Por quê? Eu quero falar com homens, eu não quero falar com mulher. Eu quero falar com os caras, entendeu? É isso, eu quero estar no meio dos caras mais inteligentes, dos caras mais poderosos, dos caras que sabem mais, dos caras que ganham mais dinheiro. Por que que a gente, enquanto mulher, quer ficar falando só com mulher? E às vezes eu acho que aí vem o grande destravamento. É nós que muitas vezes ficamos dentro da caixinha, que os homens não nos respeitam, que os homens não acham que a mulher pode ganhar dinheiro. E eu vou ser muito sincera pra vocês. Tem muitos homens que morrem de medo de mim. Acredito. No sentido que eu chego e aí eu vou falar sobre negócio. Ontem eu tava numa palestra aqui no CDL, bem pertinho daqui ao lado. E uma pessoa chegou pra falar comigo e ela me perguntou: tu é professora da academia ou tu é fisioterapeuta? Aí eu olhei assim pra ele e pensei um pouquinho. Daí eu falei assim, eu sou a proprietária, mas se precisar entrar como fisioeducadora, eu tô preparada. Também tô. Bem, eu. E aí ele me olhou, mas como assim? Eu falei, não, cara, é que eu faço isso há 7 anos. Eu vivo na pele o meu negócio ao ponto de que se chegar um aluno ou algo e acontecer uma intercorrência, eu estou preparada para resolver. No sentido que eu sei o que fazer e como fazer. E aí entra muito da mulher. A mulher, ela entra muito para dentro dela ao ponto de se achar incapaz. E eu acho que aí vem o nosso ponto de se trabalhar diariamente, de ver como a gente pode sair literalmente do casulo e explorar o potencial que cada uma tem. Porque, de novo, cada um de nós tem um dom. Cada um de nós tem algo para ser jogado para fora, compartilhado, ensinado. E acaba que essa questão do empreendedorismo feminino, ok, eu acho super válido, mas eu não quero montar um evento que eu vou participar da montagem só com mulheres. Tu não quer dividir, né? Eu não quero dividir, porque eu acho que quanto mais a gente vai dividindo isso, de novo, a gente vai fazendo as segmentações e dizendo que a mulher não pode estar no ambiente com os homens. Não, a gente deve estar no ambiente com os homens. É isso, mulherada, é isso, palma. Parem de fazer academia só pra mulheres, boneca de ferro. Ai, meu Deus. Tá entendendo? Ai, meu Deus. Tem, né? Tem duas, tem essa e tem mais uma olha outra. Só, tu falou uma coisa e é justamente o que eu penso. Cara, o mimimi começa aí. Quando tipo assim, é só pra mulher. Cara, você não quer igualdade? Cara, e tem que ter muita maturidade pra falar o que tu tá falando aí. Porque é aí que entra. Por que nós somos diferentes? Por que eu não posso respeitar na minha academia? Tu tá entendendo? Por que tu tem que dar um evento só pra mulher? Por que eu, Taylor, não vou querer fazer um evento top com a Ada e quero aprender com ela? Porque ela é mulher. Tá, mas eu não posso aprender com ela porque... Sabe? Então é isso, cara. Eu já vi, acho que umas 4 academias só pra mulher. Eu disse, cara, o que tá acontecendo? Não, e tá completamente tipo assim, cara, errado, porque eu tô querendo entrar em um ambiente que eu não posso mostrar o que ou fazer o que. Aí pra mim tá o grande X. Porque se eu tô de top, se eu tô de short, se eu tô com a barriga mais sarada, se eu quero mostrar mesmo, estar com um short mais curto... Existe o respeito, ir e vir de cada um. Óbvio. Então, isso tu não precisa ir para uma academia de mulher para se sentir desta forma. Então, tudo tem a ver com como, primeiramente, tu te aceita nos ambientes e como que tu vai validar isso. E aconteceu uma situação bem legal. Tem o rapaz que tá trabalhando com a gente nas redes sociais, que é o Tanque. Uhum. E logo que ele começou pra fazer os vídeos comigo... Ele é muito engraçado. Sim, muito bom. E aí ele começou a gravar os vídeos comigo, enfim. E ele chegou pra mim. E ele não me conhecia muito bem. E ele veio pra mim assim, porque daí, né, tu vai impactar mais as mulheres, que não sei o quê. E nisso o Diogo vinha vindo, caminhando no meio da grama da Movas. E eu olhando pra ele, mas olhando atrás do Diogo. E quando o Diogo chegou perto, eu falei assim, cara, tu não tá entendendo. Eu não quero falar pras mulheres. Eu quero falar pra todo mundo que quiser me escutar. Eu não quero isso, tipo... porque a mulher é a... Não, nós não somos coitadinhas. Nós temos o nosso dinheiro, o nosso trabalho, o nosso propósito, pra onde que a gente tá querendo ir. Então, isso tá muito em nós. Somos nós que temos que quebrar isso. E, de novo, o nosso espaço, ele só será alcançado com a nossa capacidade e o nosso repertório sendo melhorado. E porque o que acontece, né? Nós somos diferentes, né? Mas
nós somos um só, né? Vamos dizer, pô, a gente é pra se unir, pô, senão... É que já vai num conceito bíblico, né? Família, né? Pô, a gente somos família. E aí, quando tu começa esse negócio de dividir, de fazer isso só pra um e só pra outro, cara, não vai não. Tu acha... Aí, daqui a pouco, tu vai treinar numa academia só de mulher. Aí, beleza, daqui a pouco tem várias meninas só solteiras lá. Aí, pô, minha esposa casada tá lá, faz um grupinho com as meninas solteiras, aí mulher se protege, aquele papinho de... Que nem homem, futebol, só... Vamos lá, futebol, mas não é só pra homem, né? Mas, tipo, pô, aí... Pô, os caras são, né? Aí tá dividindo aí. E outra coisa que eu acho que deve ser diferente, que pelo menos, até eu já vi ter uma mulher brincando com isso num corte, né? Porque o homem, se ele entra na academia onde eu tô, nem sei quem ele é, e nem olho pra ele. Tipo, a mulher quando entra, a outra mulher já... Ah, o tênis dela, não sei. Quem é essa? Eu vi num corte a mulher falando que realmente, claro, porque mulher se produz, aquela coisa e tal, dá muita bola pra vaidade. Eu acho que às vezes aí também tem as intrigas, né? Entre vocês, amigas, né? Tu não, né? Mas, né? Não é. Então o homem ele não liga muito pra isso, né? Mas isso abre margem pra esse tipo de coisa, né? Então, tipo, cara, tu foi cirúrgica no que tu falou. Porque eu acho muito errado. Eu jamais eu ia falar, mas tu falou exatamente... Já que eu te ajudei, né? Não, tu falou exatamente o que eu penso. Porque assim, ó... esse lance do... E eu sei que tem muito preconceito de homens, empresários mais velhos. Principalmente a galera mais velha, né? Porque hoje eles não entenderam que o mundo mudou, né? O mundo mudou, tá? Não é como antes, entendeu? Hoje, daqui a pouco tu passa por um cara de bermuda e chinelo, 16 anos, multimilionário. Tem uma empresa, alguma coisa e estourou. Não é aquela coisa de, tem que 60 anos gravata, tem que estar... Eu, no começo, na minha empresa, quando eu ia me apresentar, às vezes para os meus clientes, eu tinha um pouco de... Eu não conseguia falar que eu era o dono da empresa. Porque eu era jovem. E eu fui ensinado na minha cultura que o empresário, que o empreendedor, dono de marcela de empresa é um tiozão mais velho, mais assim tal, né? Tem que ter confiança, lida com muito dinheiro. E aí eu ficava assim, às vezes eu falava que era o responsável pela produção. Eu sou gerente. Tu mesmo se boicotava. Porque, sabe, porque realmente existe, sabe? E, pô, daí imagina, pô, a Adri vai chegar aqui, pô, nós somos todos empresários, que, pô, todo mundo mais velho, aí chega uma mulher poderosa aqui. E aí, tipo, pô, como é que tu vai... tu é a... Por que tu não é a dona? Porque eu não pergunto direto. Por que tu tem que ser a... Como é que tu falou lá? A fisioterapeuta. Fisioterapeuta, educadora Exato. física. Você tá entendendo que a visão tem que ser essa primeiro, sabe? Cara, isso é muito... como é que a gente diz? Ultrapassado, né? É muito ultrapassado. Total. Né? Não, o mundo mudou de novo e a gente precisa mudar, sair das caixinhas do antigamente e muitas coisas. Ontem eu tava falando também com uma pessoa, isso vem da nossa família também. Claro, isso vem das nossas crenças limitantes, isso vem de quem nos educou, de quem nos ensinou. E o pai passa muito, e para os filhos passa muito isso, só que, de novo, em quais cadeiras tu quer sentar, em que lugares tu queres estar. Eu também já tive muitas barreiras, que nem tu disse, da pessoa chegar. No início da Mova-se, eu sentava com o Diogo, porque eu tinha justamente medo dos caras mais bombadão entrar na Mova-se e eles me questionarem muito o que nós fazíamos. E o Diogo sentou muitas vezes comigo numa mesa 1 a 1. Agora eu vou te perguntar tal coisa. E o Diogo me treinava para as perguntas ali mais técnicas, saber porque, lidar. de novo, a gente nunca quis ter recepcionistas, aquela do copia e cola, que tá o preço, acerta o teu plano e vem treinar. Não, hoje a gente ensina as pessoas que trabalham conosco a serem pessoas com informação, ou seja, eu quero entender o que tu tá buscando para mim te falar sobre a minha solução, como eu resolvo o teu problema. Então isso já tem dentro da Mova, se a gente já vai criando essa esteira exatamente para as pessoas irem entendendo e se posicionando nos seus lugares. Justamente as mulheres têm que ter a sua postura. E, de novo, quem disse, no meu caso, no meu segmento, que só o profissional de educação física homem tem conhecimento? Quem te falou isso? Então, as minhas mulheres, elas são treinadas, são questionadas, porque eu digo, nós temos que ser mulheres inteligentes, com informação, com conteúdo. E não só a bonita que dá sorriso, ou a que tá ali só pra dizer que alguém falar que a gente é querida. Não, eu não quero ser querida. Eu tenho uma teoria lá na
na Mova-se que a gente não quer que ninguém fale que os nossos profissionais são queridos. Eles não são queridos, eles são técnicos e têm conhecimento. Profissionais. Então eu estou com eles porque eles são profissionais. E resultado é tudo, né? Não adianta, né? O Adri, seguindo nessa linha de crenças, qual foi o momento que tu mudou a tua mentalidade? E qual as crenças que te limitavam? Crenças. Primeiro, que... Agora eu vou falar mais uma coisa aí. Todo mundo que vem de um bairro muito pobre, humilde, né? Então eu não falei aqui, mas eu venho do bairro Campina, de São Leopoldo. E eu brinco e falo, mas isso é real. O desejo dos meus pais é que nós fôssemos sempre, nós somos 3 meninas em casa, que nós fôssemos empacotadoras do mercado do bairro. Isso era o melhor que poderia acontecer na nossa vida. Isso era a ambição do meu pai e da minha mãe. Tipo, do bairro a gente não sairia. Então, a minha irmã mais velha, ela chegou a fazer um free em uma padaria no caixa. E eu achava o máximo ir lá e ver a minha irmã já trabalhando com 16 anos. E nós temos diferença de 4 anos da minha irmã mais velha. E eu lembro de ter isso, até hoje eu tenho essa imagem muito clara pra mim do que eu não queria. Então, o meu pai e a minha mãe desejavam que a gente ficasse no bairro trabalhando como empacotadora. Isso é um trabalho muito ok, um trabalho muito honesto, mas eu tinha uma aversão a isso. E aí vem as minhas quebras, porque eu não aceitava que aquilo poderia ser o melhor pra minha vida. Então, eu lembro exatamente o famoso CIE, que ainda existe, né? Dos estágios. Eu lembro que no dia que eu completei 16 anos, que eu poderia trabalhar, eu vim para o centro, fiz a minha primeira entrevista e à tarde eu já estava trabalhando em uma das maiores imobiliárias da cidade. E depois fui ser secretária da dona. E eu sempre tive a sorte, eu digo, no meus únicos... eu tive somente 3 trabalhos da minha carreira de 14 anos de CLT, que eu só trabalhei com donos de empresa. E isso, eu digo que hoje me traz muito a certeza de onde eu queria chegar, porque eu via essas pessoas, o quanto elas trabalhavam. E aí, dentro das minhas crenças, vieram assim... Meus pais diziam que eu não poderia sair do bairro para trabalhar. Eu vim para o centro no primeiro dia que eu pude completar os meus 16 anos e bater numa porta e pedir emprego. Então, meu primeiro trabalho foi no centro. Eu não queria ficar no bairro. Aquilo, para mim, era algo que não cabia na minha mente. E até hoje eu não consigo ver ou saber de onde eu tirei isso, justamente porque eu nunca tive nenhuma referência, assim, de sucesso, bem-sucedido, uma tia, um tio, porque era todo mundo na mesma rua, no mesmo ciclo, em torno. Aquela repetição que não iria se sair dali. E ali todos ficariam até construir as suas famílias e dali não sairiam. E eu sempre tive uma aversão a isso. Não sei porquê, nunca fui de olhar muito televisão, enfim, não sei de onde eu fui criando isso. E o meu pai, depois de um tempo de trabalhar muitos anos em postos de gasolina, como lavador, ele montou a primeira lavagem de carro dele. E aí eu consegui ter uma visão, uma proximidade com o meu pai ganhando um pouco mais de dinheiro. Eu sempre falo que o meu pai faleceu em uma classe média, né, saindo da baixa, indo para média. Tinha o dinheiro pro churrasco, tinha o carro do ano, já tinha a casa deles paga, que daí a gente saiu daquele local, demorou 10 anos pra gente sair do local lá, do valão, que eu comentei pra vocês. Eu já tinha 16 anos, quando eu fui trabalhar no centro, foi a época que a gente saiu literalmente da M, né, lá daquele lugar terrível, e aí eu fui indo pro centro, eu passei a conhecer mais pessoas, onde eu fui quebrando e vendo possibilidades, indo para uma imobiliária, vendo as pessoas comprarem um imóvel de 300 mil, de 400 mil. Então aí eu fui vendo, meu Deus, graças a Deus, cheguei num lugar onde posso ter possibilidades diferentes. O ambiente foi te mostrando. Me mostrando. Mas isso é muito difícil, né? Pra te ver que tinha um propósito bem forte logo no começo. Desde os 16 anos. E o legal de trabalhar junto com os donos ali, que tu aprendeu muita coisa. Muito. Eu trabalhei na imobiliária diretamente com a dona. E foi muito legal, porque há 3 anos atrás, quando a gente abriu ali a Mova-se no Tênis Clube, há 4 anos atrás, teve um evento para mulheres. E
Eu tava saindo do primeiro ano do pagamento da Mova-se ali, né? De pagar o investimento. E ia ter um evento para mulheres. E eu fui convidada. E eu pensei assim, meu Deus, só vai ter gente muito rica lá. Eu não tinha nem roupa, pra te ter uma ideia. Porque, de novo, eu tinha um propósito. Eu não compro roupa, não faço isso. Tarana. E eu cheguei numa loja que hoje a dona é minha aluna. E ela não sabia dessa história, eu contei nos stories esses dias e ela ficou sabendo. Eu lembro que eu cheguei nessa loja pra comprar a roupa pra ir neste evento. E quando eu cheguei lá, a dona da Mova-se está aqui. E eu pensei, se elas soubessem que eu não tenho nem dinheiro pra pagar essa roupa. A dona da Mova-se está aqui. E eu lembro que eu gastei, sei lá, eu acho que R$400. E aquilo era muito dinheiro, assim. Muito dinheiro naquele primeiro momento. E quando eu entro nesta janta, está a minha primeira chefe. Bah, Que legal. A pessoa que me ensinou muita coisa. E aí, quando eu cheguei perto dela, dona da imobiliária, eu falei pra ela, eu sou a fulana de tal. E ela bem assim, meu Deus, já se passou 20 anos. Porque eu fui secretária dela, eu tinha 16. E eu encontro ela aos meus 36. bah. E aí ela olhou, meu Deus, como tu mudou. E obviamente eu acho que ela não lembrou de mim. E ela, eu, tipo, o que tu tá fazendo aqui? Aí eu olhei pra ela e falei assim, eu sou dona daquela academia lá. Tipo, porque daí atrás da janta tá a Mova-se, porque era dentro do tênis clube. Ela falou assim, tu é dona da Mova-se? Porque aí ela estava num ambiente onde a Mova-se aparecia também. Legal. E aí eu fiquei pensando, pensa as voltas que o mundo dá e do quanto tu não precisa aceitar, talvez, o que te falaram que seria o melhor. E hoje, depois de passar várias coisas, eu sei que o meu pai e a minha mãe não sabiam o que falavam. Sim. Que eles... Aquilo ali é o que os olhos deles conseguiam enxergar. Foi o que eles foram ensinados, também tá só passando, né? Exatamente. E hoje eu falo também para muitas pessoas que a gente tem que emprestar os nossos olhos para elas. Fecha os teus olhos agora, esquece o que tu tá vendo, ouvindo e pega os meus emprestados. Legal. Nem que seja para te colocar em outra dimensão e enxergar as possibilidades de onde tu pode chegar. Top. Bom demais. Posso fazer Um mais uma? minuto de silêncio. Que manda, chefe. Tu queria falar um pouco sobre números, já que tu deu essa liberdade pra nós. Eu gosto. Tu já falou, né, quanto custou a Mova-se de Canoas. A gente queria saber também quanto que ela fatura, qual que é o ticket médio e quanto que o aluno paga a mensalidade lá. Vamos lá, deixa eu me acomodar, falar de dinheiro, eu adoro mulheres, falem de dinheiro, pelo amor de Deus, mulher tem medo de falar de dinheiro também, pelo amor de Deus. Então, antes disso, eu vou trazer um remember aqui pra gente. Então, quando a gente abriu o Tênis Clube há 4 anos atrás, eu tenho algo que o Diogo me pede muito, que ele quer que eu fale isso pra mais pessoas, até mesmo pra gente encorajar as pessoas. A gente tava aí, entrando no segundo lockdown ali, pior época da pandemia, e a gente tinha uma sala horrível, terrível, que a gente chamava ela de muquifo, né, de tão ruim que ela era, não tinha dinheiro pro ar-condicionado, e surgiu a oportunidade da gente abrir no Tênis Clube, e dentro desta oportunidade, tinha que apresentar para eles como que se fosse quase uma licitação, quanto vocês vão botar lá dentro daquela sala de investimento. Eu olhei pro Diogo e falei assim, 0, né, cara? A gente não tem nada. O que a gente vai botar? A gente só tem a nossa roupa do corpo. A gente tá começando. Só a vontade. Só a vontade. E a vontade não tinha os equipamentos. E eu lembro que eu fiz papel, plano, apresentei um planejamento pra eles. Tá, ok. Aí passamos no que seria, tipo, quase que uma licitação. E eles deram ok. Vocês foram à academia escolhida pra começar aqui. A gente se olhou e falou assim, agora ferrou. Agora ferrou. Desde um rim eu vendo outro. Não, mas mais ou menos isso, porque tinha um carro bem mais ou menos, não tinha muito o que fazer. E aí eu falei assim pra ele, olha, aí tem uma outra parte da minha história que eu devia 280 mil reais na minha pessoa física. Meu Deus. Sim, que daí isso é uma história do passado, a gente tem que marcar um outro podcast daí. Então, nome no Serasa, SPC negativada... Perdi meu pai, comecei a Mova-se com 10 mil reais, pagando 2, 3 aluguéis antecipado. Levamos o que tínhamos de equipamento para começar. Surge a oportunidade do Tênis Clube em meio à pandemia.
E aí o Diogo falou assim, e aí o que a gente vai fazer? Eu falei, olha, posso tentar ver se o banco aprova, mas acho que do jeito que eu tô não vai aprovar nada. E ele falou assim, tá, tenta lá. E nisso o banco aprovou 150 mil reais. Bah. E eu Deus tinha, é bom e eu tinha até isso início de setembro. E isso eu tinha até o final do outro dia pra dizer sim ou não. Era uma virada de mês que o banco daí quer estourar tudo mesmo, né? Aí o Diogo, a gente foi dormir, o Diogo falou assim, não vamos fazer. A gente não vai abrir a Mova-se. Acho que é muito arriscado, não vai dar. Eu falei, tá bom, vamos dormir. Amanhã de manhã a gente pensa sobre isso. Acordamos, ele falou assim, vamos fazer. Eu falei, tá, cara, tu dormiu, o que aconteceu? O anjinho falou do outro lado. Aí ele falou assim, ô Adri, vamos fazer uma jogada de marketing. Se tudo der errado, a nossa marca ficou no clube mais conceituado da cidade. Se der tudo errado, a gente ficar devendo tudo, enfim, pelo menos a gente disse que esteve no tênis clube. Resumo, fui lá, aprovei o negócio no banco, e aí vem os números. Estes 150 mil reais eu parcelei em 36 vezes, de quase 8 mil reais. 36 vezes. Loucura? Loucura? Até hoje continuo fazendo um monte de coisa dessas. É bom demais. É bom demais. Parcelei em 36 vezes. Quanto vai dar aí? Tá somando? 288. Digamos que deu aí 130 mil a mais. Ok, não tinha nada, nome sujo, nada dava. Vamos lá, começamos a Mova-se. Em 24 meses, eu paguei esse valor. Ou seja, o último ano eu praticamente zerei esse valor aí. Oi. Porque eu paguei em 24 meses. O primeiro ano paguei esgoelada, sem ter dinheiro pra comprar nada, nem água com gás. No segundo ano as coisas melhoraram, eu fui pagando de duas em duas. Amortizando, valeu muito a pena. E vem o melhor número deste podcast. Esses 150 mil reais se transformaram em 3 milhões de reais. Então, esta empresa que eu montei com 150 mil reais, eu fiz 3 milhões de reais. Vocês pensaram, estouramos. Pasmem, cara, pasmem, porque isso ninguém sabe. Estourou Ninguém sabe. Então, essa é a minha história. Eu transformei 150 mil em 3 milhões. Top. Por isso que eu te falei ali na rua. Vale a pena perder 100 mil reais para transformar em 1 milhão de reais. Bom vale demais. Total. E aí foi a maior alavancagem da Mova-se. Por quê? Nós já tínhamos sempre o desejo de nos posicionarmos para o público A. Porém, a estrutura onde eu estava nunca seria A. E aí vem a coisa mais legal desse podcast. Vocês entrevistaram aqui o dono da Divina Terra, certo? Sim. E ele me deu 2 chutes no estômago. Mas foi bom demais! Foi bom demais! Marcos... Marcos Costa Curta, vou te pegar. Não, e sabe que o mais legal que eu falei pra você que a gente tinha o desejo de ir pra Itália agora em agosto? Eu falei com ele, a gente conversou, porque ele tá morando lá agora, Sim, né? Eu falei, quem sabe eu vou ir te visitar. Porque a gente fez um relacionamento muito bom. O que aconteceu de novo? Ousadia, coragem, vontade de crescer. Eu sempre consumi as coisas da Divina Terra. Entrei no Insta da esposa do Marcos. Perguntei pra ela que eles estavam registrando marcas, abrindo franquias. E falei, só aqui da cidade de São Leopoldo. Eles já estavam, acho que na transição pra Santa Catarina ainda. Isso foi há 4 anos atrás. E eu gostaria de registrar minha marca. Preciso tomar algumas decisões. E nisso a gente já estava com a tramitação ok lá pra ir pro tênis clube. Nisso ela falou assim, me dá teu telefone, eu vou pedir pro meu esposo entrar em contato contigo. Só que nunca, eu pensei assim, nunca vai me ligar, nem vai entrar em contato comigo. Pensando não por eles, mas pela questão de tudo que eles tinham de negócio, envolvimento. Sim. É difícil, né? Exatamente. Por que ele me daria 1 hora da atenção dele? Nisso ele me ligou, acho que no dia seguinte, marcou 1 hora comigo, na minha sala Muquifo, e nisso para um Jaguar na frente da minha empresa. Eu pensei, agora nós estamos grande, galera. Agora nós estamos grande. E aí eu e o Diogo, quem vai? Quem abre a porta? Meu Deus, abre a porta. Aí ele entrou, não tinha ar-condicionado, era um verão do inferno, calor, o cara sentado derretendo na nossa frente, numa sala horrível, era muito feio mesmo. E a gente cheio de sonhos falando pra ele. A gente quer atender o público A, a gente não sei o quê. E o Diogo falou a frase cirúrgica pra ele.
É o seguinte, Marcos, qualquer pessoa que entrar aqui na Mova-se vai ficar. A gente vai dar a melhor aula e ela vai ficar. É muito difícil um cliente que tenha aula conosco que não feche. E hoje nós temos um número muito relevante, que a cada 10 aulas experimentais que a gente faz, a gente fecha 9. Então a gente tem isso muito concentrado sempre no sentido da experiência, do atendimento, do cuidado com o cliente, no servir. E nisso nós não contamos para ele sobre o tênis clube. E ele falou assim, tem uma coisa que vocês vão ter que fazer imediatamente para mudar. Vocês precisam ir para uma grande vitrine. Ai, meu Deus, eu pensava assim, graças a Deus, peguei o dinheiro, vai dar tudo certo agora, porque ele falou, vocês têm que ir para uma vitrine. Essa lateral da rua não é uma vitrine, a fachada da empresa de vocês não é bonita, vocês não estão passando uma academia boutique como vocês desejam fazer. Nisso, ele nos ajudou a gente contratou a empresa dele para fazer o registro da nossa marca, da nossa empresa naquele momento. Tive um contato com ele mais de 1 ano e meio nessa tramitação. Fechou tudo ok. E nisso eu mando o convite para ele ir na inauguração do tênis clube. Ele não acreditou. Aí ele mandou o sócio dele na inauguração. E foi a coisa mais surreal, uma das coisas mais legais da Mova-se. Porque ele falou, meu Deus, eu não posso acreditar que, tipo, naquela tramitação vocês, tipo assim, viraram a chave. Só que quando eu chamei ele, eu já tinha feito as coisas. Eu só queria, tipo assim, que Deus tivesse me mandado assim, ó, vai dar certo. Esse é o sinal. Esse é o sinal. E ele falou, não, vocês têm que ter uma vitrine pra galera caracterizar vocês como público A mais pra quem vocês querem trabalhar. Então, hoje, voltando muito ali para tua pergunta, transformamos lá 150 mil reais em 3 milhões. Hoje, o meu ticket do meu cliente, ele ultrapassa aí entre 450 e 500 reais por mês. Hoje, eu tenho clientes que gastam em torno de 1.600, 1.800 reais mês. Então, eu tenho esse cliente numa recorrência, com massagem, com produtos, com outros serviços que eu tenho dentro da Movas, que aí entra um ecossistema, aí vem o trabalho multidisciplinar junto. E hoje, por exemplo, assim, a gente já fez 2 vezes de, por exemplo, assim, em 43 dias a gente fatura mais de 300 mil reais. Que massa. Então, para uma academia low cost, uma academia que eu brinco que é a academia que trabalha no bastantão, isso é tipo assim... Ai, é óbvio que a gente faz isso que ela tá falando. Sim, cara, tu faz no bastantão e tu faz numa recorrência que o cara talvez passa o cartão para não frequentar. O meu trabalho é ao contrário. Ontem eu também falei isso para uma pessoa. Quando tu passa o teu cartão comigo, começou o meu trabalho. Então, as outras redes academias, elas não têm esse acompanhamento cuidado, que hoje a gente tem, que é cada 4 alunos para um professor, e essa pessoa ela vai ficar 6 ou 12 meses comigo. Então, hoje eu só vendo programas. Hoje, por exemplo, se tu quer treinar um mês, não é a Mova-se que tu vai treinar, porque eu trabalho com uma entrega, um resultado, uma anamnese, um especialista te acompanhar. Então, é isso que faz a Mova-se se tornar muito forte na marca, na entrega, no resultado e, de novo, no faturamento. Só que, de novo, não é algo assim, eu fico sentadinho o mês todo e o faturamento vai acontecer. Não! Tem que ter o vídeo, tem que ter o engajamento, tem que mostrar para as pessoas o que de fato tu faz. E hoje... eu trabalho muito a recomendação. Então, eu tenho 5, 6 pessoas da mesma família comigo. Então, o meu ambiente ele é muito familiar e as pessoas se sentem muito bem naquele ambiente. Por conta de tudo que a gente vai gerando para elas ali. Mas o que tem mais valor nessa história ainda é a experiência de ter dado certo, né? De ter todo aquele medo de pegar os 150, como é que a gente vai pagar... Só que uma vez que deu certo, que tu sabe o caminho, como fazer, é aí que vai, aí que tá o valor, é aí que vale. Essa experiência e saber que dá certo. E tu já sabe. Que foi a mesma coisa pra Bricanovas, né? Já sabia o caminho. E de novo, Nunes, hoje as pessoas, elas têm muito medo. Que nem aquele repost ali que tu leu, eu posto ele quase todos os dias. Que aquilo ali é de verdade pra mim mexer na ferida das pessoas. Aquilo ali é real. Pra mim dizer pra ele, cara... tem como tu ter uma BMW, tem como tu morar na melhor casa que tu quiser, tem como tu ter o que tu quiser, desde que tu coloque teu corpinho, desde que tu coloque
Lá eu digo, Deus já deu a água, já deu o sol, já deu tudo pra gente. Só que ele tá dizendo lá de cima, faz a tua parte, coloca a ação no movimento do que tu precisa pra ser realizado as tuas coisas, ou seja, os teus desejos. E o fato de já ter dado certo uma vez, encorajou pra montar uma Mova-se Canoas 4 vezes maior do que a que eu tenho em São Leopoldo. 4 vezes mais. Então, hoje, eu comecei em uma sala que tinha 180 metros, a minha primeira sala. Depois, a última ali tinha, acho que uns 200, 300 metros. O tênis clube tem 200, nós temos um mezanino. Agora a gente foi para Canoas, onde a gente tem 400, a gente tem mais 3 salas no andar de cima. Então, foi um projeto muito ousado. Hoje a gente olha 8 meses para trás e a gente tá completando 10 meses e a gente fala assim, meu Deus, a gente foi muito kamikaze de novo. De novo a gente foi muito louco, entendeu? Só que a gente acredita muito no nosso projeto. A gente acredita muito no que fazemos através do nosso trabalho. E, de novo, nós não somos os melhores, mas nós somos os melhores no que fazemos e no que entregamos. Com toda a certeza. Então, a gente hoje dá mentoria, faz consultorias para outras empresas, não só academias, e a gente fala muito, vocês vão ver muito sempre eu falando, eu não vendo e não entrego histórias da minha cabeça. Eu só entrego o que eu fiz. Então, se tu quer faturar até 4, 5 milhões, eu posso te ajudar. Agora, se tu quer faturar 15, 20, não é comigo que tu vai... Não é eu que tu vai contratar. Porque eu ainda não faturei isso. Não cheguei nesse Eu número. sei passos pra gente, né, movimentar, criar processos, gestar. Mas é de novo, eu também. Eu não procuro pessoas hoje o que eu já faturei. As pessoas que eu quero saber, conhecer, os multimilionários, é onde eu quero chegar. Então é com essas pessoas que hoje eu procuro muito saber o que ele fez, como que ele fez, que é onde eu desejo chegar. Show. Faz uma perguntinha então pra... Vou perguntar dentro do que tu tava falando ali. O que tu falou hoje, vocês têm a Mova-se em Canoas que tem 3 andares, isso? Ela tem 2 andares. 2 só andares. que é tudo ultra, é tudo grande. A gente tem um Sim. campo de futebol dentro da sala. Top. Existe a possibilidade, ou talvez seja um pedido meu, de futuramente ter, tipo assim, digamos nessa aí que tem 2 andares, ou se vocês vão ter uma outra, que tipo não mantenha o padrão Mova-se, que é, né, direcionado para atletas, que é mais Mova-se, e ter mais uma padrão para, tipo assim, um marombeiro quer ir lá treinar, ou qualquer um que quer fazer um lifestyle, treinar um padrão, assim, de ter essas duas juntos, tipo, abrir esse leque para ter mais públicos diferentes. Vamos desmistificar, vamos traduzir aí o que é a Mova-se. Como a gente aparece muito no tênis, o esporte tênis, no futebol, muitas pessoas, e as camisetas nossas diz atleta atrás, Sim. e muitas pessoas no início não compravam as nossas camisetas porque dizia atleta, porque elas se ofendiam, no sentido que eu não posso usar porque eu não sou atleta. E aí a gente fez a tradução, para nós Mova-se, toda pessoa que se movimenta é um atleta. Então hoje os nossos clientes, os nossos alunos chegam a ter 7 camisetas cada um, uma de cada cor, multicores. E aí, trazendo para tua pergunta, a gente desmistifica para todas as pessoas, a Mova-se é para qualquer pessoa que quer se movimentar. Então hoje eu tenho crianças de 7 anos e a minha aluna mais velha tem 85 anos. Então hoje qualquer pessoa, quer hipertrofia, quer emagrecimento, quero performance para algum esporte, a Mova-se vai atender. O que acontece? Hoje os bodybuilder, né? O cara que quer ficar muito grandão, monstrão, realmente a Mova-se não comporta esse cara hoje, porque a gente tá falando que ele quer máquinas com muito peso, diversos enfim. aparelhos, né? Acredito que só esta pessoa hoje a Mova-se não vai atender. Mas no resto todo, porque nós trabalhamos tanto com a linha de pesos livres, quanto as máquinas, nós atendemos toda e qualquer pessoa. O que nós não temos, e provavelmente nunca teremos, é o treino coletivo, que nós já tivemos no passado, que é o treino do dia para todo mundo, que aí foge do padrão da nossa entrega. Então hoje nós queremos e seremos uma academia boutique, então uma academia que trabalha muito nichada, o cara que a hora dele é muito cara, que ele não pode perder tempo, que ele quer entrar e que quer alguém. Agacha, sobe, levanta, respira, hora da água, tem o descanso. Ele quer ouvir a voz do profissional. Ele não quer entrar, pegar uma ficha e ficar Treinar perdido sozinho. dentro da sala. Então, o meu cliente é o cara que a hora dele é muito cara, ele não pode perder tempo e ele quer
acompanhamento. Que é Então, resultado. o meu trabalho é o acompanhamento para fazer a entrega do teu resultado. Top. Bom demais. O Adri, sobre liderança. O pessoal reclama muito sobre mão de obra. Tu concorda com que a mão de obra tá escassa? E como é que tu faz pra liderar e montar time? Então, um monte de pessoas quer trabalho, mas não quer trabalhar. Primeiro ponto, né? Eu quero o meu salário certinho e não quero nem aparecer no horário certinho. Então, começa por aí. Verdade. Começa por aí. Eu começo no trabalho 2 horas, eu entro 14h03 e eu terminaria às 8 da noite e 19h57 eu já estou com a minha bolsa pronta. Cara, sinto te dizer, mas tu vai ficar ganhando salário mínimo. Tu não vai sair disso. E não se ofendam e pode dar os cancelamentos que tu quiser, eu não me importo. Por quê? As pessoas, e a gente também, enquanto empresários, empreendedores, a gente tem que respeitar. Lá no passado, eu queria que todo mundo ficasse rico que nem eu. Eu tô quase. Queria que todo mundo fosse bem-sucedido. E o que é ser bem-sucedido? Ser bem-sucedido, talvez, pra mim, é ter já a vida que eu tenho. Para algumas pessoas, talvez, é ganhar só R$200 a mais. Para outras, o salário mínimo tá ok. Isso já é ser bem-sucedido, ter um trabalho, um emprego. E tudo isso a gente, enquanto líder, tem que ir identificando para essa cadeia rodar a nosso favor também. Então, eu não posso ficar falando pro meu colaborador que para ele R$2.000 tá bom e eu ficar falando para ele meta, bonificação e tu pode ganhar mais comigo e tu vai se desenvolver e tu vai ser um líder, um coordenador, um gestor. Ele não quer. Então, aí entra a minha liderança. Aí entra o meu olhar Saber identificar, né? Saber identificar o que cada um quer. Qual é o teu grande sonho? Ah, meu grande sonho seria, sei lá, ter um filho, ter a minha casa, ter um carro, talvez um dia ir para uma praia diferente, talvez um dia fazer uma viagem. Mas eu sempre vou plantando sementinhas nas pessoas que trabalham comigo, de novo, emprestando os meus olhos e sem pudor falar o que eu desejo, porque, de novo, a gente também não pode se limitar por estar também liderando pessoas que querem só aquilo dali. Tu também não pode ir criando, não posso falar, porque talvez eles vão se ofender porque é muito. Não, cara, tu tem que abrir os horizontes deles também, porque daqui a pouco tu desperta em alguém. E isso já aconteceu muito na Mova. Essas pessoas chegaram de uma forma e hoje elas já são meus coordenadores, hoje essas pessoas já saíram da Mova, se abriram empresas. Então tudo a gente nunca sabe exatamente com quem, a tais pontos a gente tá lidando. Então aí tá o grande poder do líder, que é desenvolver pessoas e aquela famosa frase, torná-las melhor do que nós, sem dúvida nenhuma. E na questão liderança, a galera tem muito medo que a pessoa pode sair do teu trabalho, copiar, abrir uma empresa igual. Cara, pode fazer, só que existe uma essência por trás do teu trabalho. E essa essência por trás do teu trabalho é só tu que tem. Exato. De novo, raridade custa caro. Tu tem uma, eu tenho outra, o Taylor tem outra. Nós temos raridades completamente diferentes. Ninguém vai ser igual. Não tem como ser igual. E aí entra a gente muito como líder em gestar, desenvolver, ver onde que o potencial daquela pessoa também é benéfico dentro da nossa empresa. E realmente, a mão de obra, ela tá escassa, não se tem tanto, porque o mundo mudou também. E aí entrou novas eras, novos modos operantes, uma galera querendo muito trabalhar de casa, uma galera querendo muito ir para a internet, só que de novo, a internet dá trabalho, a galera na terceira semana também desiste. Então a gente, enquanto líder, a gente vai mostrando caminhos e de novo, a gente tem que ir achando a forma dos nossos colaboradores fazer o que a gente realmente deseja e mostrando a autorresponsabilidade que cada um tem que ter na sua função. É isso aí, pessoal. Posso fazer mais uma? Quero fazer uma, saideira. Tem várias saideiras. Passou muito rápido, né, cara? Tem coisa errada nesse relógio aí. Não, o Adri, tu é formado em processos gerenciais, isso? Ai, meu Deus, pra que fazer essa pergunta, cara? Pra Diga. quê? A minha formação
É a escola da vida. Escola da A vida. minha formação é a escola da vida, não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Tá. Eu era técnica de enfermagem, fiz o técnico de enfermagem, fiz técnico em contabilidade, técnico em administração, fiz instrumentação cirúrgica, fui para a faculdade de enfermagem e quando eu estava na faculdade de enfermagem eu tinha 2 trabalhos, ganhava 10 mil reais como salário. E eu estava lá no meio da aula, as minhas colegas todas com um esteto, jaleco branquinho, e eu sentada morrendo de sono, porque eu ia do trabalho da noite, do trabalho direto para aula na Unicinos. E um dia, gente falando, recolhi meu material, desci na administração, pode dar baixa no meu curso. A mulher falou, moça, não sei o que, tu já tá no 4º, não sei o que, semestre. Falei assim, não, é porque olha só, o que eu já ganho, elas nem vão ganhar formadas. Então, aqui não é meu lugar. E com todo respeito. Só que ali também eu tive um corte. Não era enfermagem que eu queria cursar. Eu queria empreender, eu queria ir para a área da saúde. E aí foi ali, acho que foi meio do ano, depois de 6 meses, que eu abri o meu primeiro espaço. E aí, depois disso, eu comecei a administração, tô fazendo, ainda cursando, mas a minha formação é a faculdade da vida. Todos os dias. Eu digo que se tu viver todos os dias, tu vai ficar bom. Vai aprender, né? Vai ficar bom. E o Adri, eu vou fazer a pergunta que eu não fiz, eu só te perguntei porque vai ser mais uma pergunta. O que tu acha, assim, fundamental e de extrema importância para o crescimento de uma empresa na área de gestão? Até tu pode usar um exemplo, como é que foi no começo, se tu conseguiu se organizar, e os números, os indicadores, os processos, onde eu me perdia, onde eu me achava, porque o que acontece hoje, eu sou autodidata, também não sou formado em nada, né? Como é que funciona a minha vida? Toda vez que tem um desafio, alguma coisa nova, uma máquina que eu compro, eu estudo loucamente sobre aquilo ali, vou pra internet, compro o curso, vou não sei aonde, em 2, 3 meses eu me torno perito naquilo ali. Então, minha cabeça é meio que uma loucura, assim. Mas é assim que funciona pra mim. É assim que a minha empresa não quebrou hoje, porque eu não tenho capital para ter pessoas tops na função, né? Não tem como contratar hoje. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter esse conhecimento. Então, eu vou atrás desse conhecimento e aprendo coisas novas, vou aprendendo. E eu vejo que toda vez que a minha empresa dá um boom acima, a gente esbarra em alguma coisa. Então, eu quero te perguntar isso, cara, qual é, na tua visão, assim, importantíssimo para o crescimento, gestão, processo, o que te fez alavancar, assim? Primeiramente, gestar as emoções. Se não gestar as emoções, hoje eu posso colocar 5 milhões nas nossas contas. E o que tu sabe fazer com esses 5 milhões agora? Qual seria a primeira ação que tu tomaria na tua empresa? Então, hoje, querendo ou não, a gente está na era da ansiedade, da depressão, da desmotivação, do TDAH, qual é a outra? Todo mundo tem um monte de coisas agora. Tá cheio de... Não tô dizendo que as pessoas não têm, só que a gente acha um nome bonito para aquilo que a gente não tratou internamente ainda. Então, querendo ou não, gestar, cuidar da minha empresa, primeiramente eu tenho que estar sadio mentalmente. Eu, por exemplo, há 5 anos atrás, eu ia dormir, deitava mais, eu acho. Ia deitar, deitava na cama e o que eu vou fazer amanhã? Que conta que eu vou sortear para pagar? Como que eu vou fazer? Não vai dar. Depois de um tempo, a gente vai amadurecendo enquanto gestor. O que não está resolvido hoje, resolvido está. Então, hoje, o que eu penso quando eu tenho um problema grande, quando eu não sei o que fazer? Eu deito, faço a minha oração. Amanhã, quando eu acordar, é um novo dia. Se eu não estiver descansada, se eu não tiver dormido bem, amanhã eu vou estar com sono, então eu tenho um menor poder de decisão e de pensar melhor em qual decisão seria melhor para amanhã. Então, hoje eu relaxo. No momento mais caótico, eu tento me manter relaxada. Minha mente pensando, olhando, vendo as estratégias, o que eu tenho que fazer e pensando não só... O Diogo fala muito isso, que a primeira coisa que a gente pensa não é a melhor. Porque aquela ali tu tá pensando porque é a mais fácil, a mais cômoda para agora. Pro momento. Pro momento. Mas isso seria a longo prazo? Por exemplo, lá quando eu fiz o empréstimo dos 150 mil, eu tava ganhando um dinheirinho, bem pouquinho. Tipo assim, tava dando para viver. Era cômodo ficar ali.
mas eu queria crescer, eu queria expandir, eu queria ser referência em treinamento. Então, eu tive que tomar risco, ter medo, fazer o que era necessário. De novo, lá na gestão da nossa empresa, toda vez que vem, e de novo, nem toda boa oportunidade, ela é ótima. Ela é boa ou ela é ótima? Ou ela tá só te desviando também do caminho que tu realmente gostaria de chegar? Porque o que acontece? Quando a gente tá crescendo, a gente tá aparecendo mais, todo mundo quer ser nosso amigo. Verdade. Todo mundo quer ser nosso parceiro. Tu não quer fazer Eu negócio. pensei muito em ti. Tô vendo. Todo mundo passou a te enxergar. Só que por que passou a te enxergar? Porque literalmente tá quase te vendo como o burrinho da carga. Porque alguém quer que tu carregue mais carga ali, né? E aí entra o como tu pode te desviar do teu real momento. E comigo e com o Diogo, isso já aconteceu várias vezes. A gente quase se desviou achando que era uma oportunidade. Não, volta pra rota de novo. E a gente sempre, pra onde a gente tá indo agora? Até o final desse ano, onde que a gente quer chegar? Porque senão vai surgir muita coisa o tempo todo pra te fazer. E aí tá os gestores, aí tá os líderes. Minha empresa tá crescendo. Tá, vamos sentar e vamos olhar para os próximos 3 meses, para os próximos 6 meses, as contratações e aquilo que tu disse ali, não tenho dinheiro para trazer boas pessoas. Isso é um sim e um não. E quem na tua empresa daqui a pouco tu já perguntou, cara, tu gostaria de tomar frente disso comigo? Tu acredita no meu projeto e vai vir comigo? Isso aconteceu comigo lá na pandemia, com a pessoa que tá comigo hoje há 6 anos na Mova-se. Eu apertei a mão dela, falei, olha, se tu ficar comigo, a gente vai fazer esse negócio valer a pena. Porque ela era de outra cidade do interior e naquele momento ela precisava voltar para casa dos pais, porque ela não poderia ficar aqui. E eu falei para ela, olha, tudo que eu ganhar agora, eu vou dividir contigo e vou te ajudar para te manter aqui. Mas se tu apertar a minha mão e ficar comigo, a gente vai fazer esse negócio valer a pena. E ela é a pessoa que tá comigo até hoje. Então, massa. ela é uma pessoa que está fechada. Eu tenho outras pessoas na Movas que estão fechadas comigo. E aí entra a nossa liderança, entra a nossa gestão. Aí vem a gente sentar e olhar. Números, indicadores. Eu também acho isso tudo lindo, bonito, maravilhoso. Mas, de novo, realmente para onde que a gente está indo é o fato mais importante. Porque crescer nem sempre é ganhar dinheiro. Sim. Eu quero hoje ganhar dinheiro. Dinheiro, óbvio. Ganhar Que é dinheiro. o que movimenta a máquina, não. Total. Encerrar então? Vamos. Pra quê? Pra quê? Tá bom demais, né? Ô, Adri, eu queria que tu olhasse para aquela câmera aqui e deixasse uma mensagem pro pessoal que tá nos assistindo aí, que pensa que vai chegar para todo mundo ouvir essa tua mensagem. Que mensagem tu deixaria? Primeiro que quem aguenta mais vence. Quem aguentar mais vence. Sempre pensem lá no cisne que tá lá no Lago Negro em Gramado, né? A gente não tá enxergando as perninhas dele. A gente tá vendo ele lindo, maravilhoso, naquela paisagem linda. Mas quanta força ele está fazendo para se movimentar dentro daquela água? Então, isso é sobre a gente entender que quanto mais a gente aguentar pancada, medo, insegurança, mais longe a gente vai chegar onde, de fato, cada um quer chegar. E cada um tem um destino diferente, cada um tem um talento diferente e pessoas precisam de pessoas. E, novamente, se tu não desejar prosperidade para a pessoa que está ao teu lado e tu também não te permitir a ser próspero, dificilmente tu vai alcançar a prosperidade. Show. Bom Adri, demais. muito obrigado. Quando quiser convidar nós para fazer um churrasco na tua casa, a gente vai. A Uma gente vai se resenha, comportar, A né? gente leva carne. Quando a gente chegar lá, a gente É, vai fazer, vai se achar que a gente faz parte daquele ambiente já. Não, e outra coisa, não fique tímido, nós já estamos no patamar de levar carne, tá? Porque, às vezes, tu sabe aquele negócio que cada um leva o seu. Não, se tu vir, cada um leva o seu, daí me convida. Ai. Não, mas brincando, realmente, esse dia nós estávamos falando, né? Pô, a gente fez uma conexão bem legal com o Diogo, com o Roberto também. O Roberto, o último convidado, ele tem 2 Divina Terra, eu acho, ou uma, Legal. e ele foi sócio do Marcos, esse que é o dono, né? E por um acaso o Roberto foi o mentor Foi do meu Taylor. mentor, ele que me ensinou formou. o Taylor nos móveis. Ele que me deu tudo Tá que eu todo sei. mundo ligado, esse é o propósito de Então, Deus. então, sabe, e a gente, hoje, eu e o Nunes, a nossa proposta sociedade
do podcast é para ter a conexão, mas também a gente ficou muito mais próximo também, né? E ele tem a empresa dele, que é um segmento diferente, eu tenho a minha, e a gente divide coisas, problemas, a gente se fala de, e aí, como é que foi hoje? Pô, demiti tanto, contratei tanto. O fulano não veio, né? De novo, atestado na segunda-feira de novo. Toda segunda. Na entrega, cara, só muda né, as dores são Só a muda mesma. o nome da empresa. Isso. E aí, cara, é tão legal isso e a gente quer muito isso, sabe? A gente não quer, vamos dizer, sugar a tua energia. Eu quero lá sugar, quero lá na casa dela, quero... Não, a gente quer compartilhar pra crescer junto. Porque daqui a pouco tu já passou por uma coisa que eu ainda não passei e vice-versa, entende? Daqui a pouco tu vai dizer, eu tô com um problema assim. Adri, faz assim que eu já passei por isso aí. E, cara, eu acho que o network, ele é isso, né? Às vezes o network, o que a galera entende como network? É óbvio que tu vai ter oportunidades, é óbvio que daqui a pouco vai aparecer pra mim, eu quero contratar um serviço especializado em treinamento. Cara, eu vou indicar, mova-se. Né, que daqui a pouco esse que eu indiquei vai levar 10 clientes, como acontece com meus clientes, que trazem outros clientes. Isso também é legal. Mas o objetivo maior do network é o aprendizado de, cara, a pergunta certa para a resposta certa, né? Total. Né? Às vezes é aquilo, não é grana. Não precisa que tu me empreste grana. Às vezes tu vai me dizer uma coisa que é muito mais valiosa. Sim. Sabe? E por que eu digo isso? Porque tu já passou e eu vou te escutar. Porque eu sou um cara assim, eu escuto quem tem resultado. Cara, crítica construtiva, um caralho, entendeu? Quem é tu? Não, porra, olha, entendeu? Abaixo, quem tá abaixo não tem como escutar, isso, cara. Exatamente. Não tem como. Não, exatamente. Não, isso não quero escutar cara, ninguém. Eu escuto muito, cara, que tipo assim, cara, esse cara tem resultado. E se eu tenho oportunidade, porque tu tem que ter, né? Às vezes tu não tem, que nem tu falou, o cara já cresceu. Inclusive, falo isso num corte, né? A gente tá no meio da jornada, cara, daqui a pouco a gente vai estar grande, estourado e a gente não vai ter tempo. Então aproveita enquanto tem acesso. E eu sempre falo da diferença do tolo e do sábio, né? Que o sábio, ele pode até aprender com o tolo, mas ele aprende a não ser tolo e o tolo acha que o sábio é inimigo dele. Tu tá entendendo? Ele perde a oportunidade, cara. Total. Porra, velho. E, cara, a gente sabe que é assim. Não é fácil tu ter acesso aos caras. É que nem tu diz, o que tu tem pra me oferecer? Entende? Eu faturo B, tu me. O que tu tem pra me oferecer? Entendeu? É difícil chegar. Os caras não vão abrir pra ti. Então, tipo, esse lance que a gente faz de ter essa oportunidade de estar sentando contigo, que já tá a níveis acima de nós, com outros caras que deram oportunidade, cara, é maravilha.